Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar mais uma aula com vocês e essa aula é uma aula muito especial. A gente vai falar sobre PVC. E ela é especial porque a PVC, ao longo dos anos, para quem é mais novo, para quem é mais das antigas, a PVC ela vem mudando muito na nossa prática clínica e como a gente utiliza, a forma que a gente enxerga. Só um contexto rapidinho histórico. O PVC tem muita, claro, fisiologicamente há muito tempo, mas quando a gente estava lá em 2001, mais ou menos, o Rivers, quando incluiu aí o pacote de medidas das horas de ouro da sepsis, ele incluiu aí alguns pacotes de medida e ele começou a cutucar a gente para fazer volume baseado na PVC. Então ele setava lá uma PVC de 8 a 12 e a gente tinha como meta isso. De lá para cá muita coisa mudou, muita ferramenta foi adquirida, muitos trabalhos sobre PVC, muitos trabalhos sobre o próprio Rivers, sobre o próprio protocolo aí das horas de ouro da sepsis, mudaram muito, Vibe sepsis vieram e tudo mais, e a gente tem, de certa maneira, uma geração que questiona e que utiliza pouco a PVC. E aí, essa semana que passou, na Intensive Care, saiu esse trabalho que veio falar basicamente de coisas importantes que a PVC traz pra gente e que a gente tem esquecido, principalmente por conta justamente de alguns questionamentos se guiar volume, fazer volume guiado por PVC teria sentido nos dias atuais, vamos dizer assim. E já para começar a sair de cima do muro, assim, eu acredito, na verdade, que a PVC ela pode sim ser uma ferramenta da beira do leito, principalmente se você não tem outras ferramentas, principalmente se você sabe interpretar o que você está enxergando. E eu estou falando aqui de fluido e responsividade. Então, ou seja, se eu estou fazendo um volume, avalia a variação da PVC, pode ser interessante, mas isso são outras aulas que inclusive a gente tem aí artigos e tudo mais da comunidade falando sobre. Porque eu não quero me ater aqui na parte de fluido responsividade ou de fluido de ressuscitação guiadas por metas e uma dessas metas ser necessariamente a PVC. Ou pelo menos não falar disso nesse contexto que a gente está acostumado a falar, que é faço volume pela PVC ou não, por aí vai. Justamente porque esse artigo trouxe pra gente essas lembranças que a gente, na verdade, gosta muito de aplicar, já aplica, e aí ficamos aqui com vontade de vir conversar com vocês e trazer isso para vocês. Então, a primeira coisa que o artigo traz, e eu gostaria de reforçar com vocês, é o seguinte: PVC, ela não fala necessariamente sobre fluido, responsividade. Ela fala sobre volume venoso, volume vascular e a capacidade do coração de lidar com esse volume. Essa é uma chave diferente, esse é um lado diferente que a gente tem que pensar, porque a partir do momento que a gente começa a interpretar dessa forma, você começa a pensar o seguinte: bem, eu preciso entregar oxigênio, a gente já falou isso várias vezes aqui. Essa entrega depende do coração, tem uma aula de DO2 que a gente falou há 2 aulas atrás, ela depende de algumas variáveis e na ocasião eu falei sobre fluxo. Eu não vou entrar em detalhes do fluxo aqui, mas uma das principais variações, aí, uma das principais situações é justamente a diferença entre a pressão no capilar arteriolar e no leito venoso, na vena. Isso passa pelo capilar e essa diferença de pressão, é claro, equilibrada ali pela pressão osmótica e também pelo endotélio, entrega o oxigênio, entrega o que precisa ser entregado às células e, ao mesmo tempo, evita que você acumule líquido justamente por retornar isso para cá. Então, a partir do momento que eu começo a entender essa fórmula, se eu aumento a minha pressão na veia, eu preciso necessariamente aumentar a minha pressão na artéria para que esse fluxo continue. Se eu tenho um aumento da pressão venosa de forma significativa, isso significa dizer pelo menos 2 coisas. Que eu estou entregando, eu tenho a possibilidade de entregar menos para a minha célula, porque esse gradiente diminui, e também que eu tenha o risco de reduzir a captação, a retirada, vamos dizer assim, deste líquido intersticial e, consequentemente, gero edema. E a gente já falou aqui sobre o edema intersticial, as dificuldades que isso traz na entrega de oxigênio, e eu gostaria de adicionar mais uma dificuldade
a gente já falou na aula anterior, eu gostaria de adicionar mais uma dificuldade, que é justamente os nossos órgãos são encapsulados. Então, quando eu começo a gerar edema dentro desses órgãos, que são capsulados, até pericárdio, cápsula renal, enfim, eu começo a ter uma pressão que vem do intertício. Se eu faço isso nesse sistema, eu começo a ter uma entrega pior de fluxo, uma entrega pior de oxigênio. E a gente já discutiu aqui que é isso, que é sobre isso. Viver é sobre entregar oxigênio. Então, olha a importância, olha o mecanismo, olha o lado que a gente precisa começar a pensar sobre a PVC. Daí, quando eu vou para a literatura, a gente vai ver alguns trabalhos que demonstram que pacientes com PVC alta, e aqui nós de novo, não estamos falando sobre, são trabalhos observacionais, são análises de subgrupo, análise de trabalhos que não tiveram essa finalidade, mas quando a gente analisa pacientes que tiveram PVC mais alta, acima de 15, acima de 14, dependendo do cutoff, tem mortalidade, estão associadas a mortalidade maior. Não existe nenhum trabalho que fala PVC alta é igual a mortalidade maior, mas nessas análises de subgrupo, nesses trabalhos menores, a gente tem evidências que corroboram com a possibilidade de uma PVC mais alta associar a mortalidade maior. E entendendo a fisiologia, isso faz muito sentido. Porque quando eu olho para o rim, por exemplo, se eu olho para o rim e eu penso em disfunção renal, eu estou considerando que eu estou perfundindo mal o glomérulo, perfundindo mal o próprio néfron como um todo. Se eu tenho uma pressão venosa muito alta, uma pressão que não é acompanhada pela pressão arterial, né? A gente está falando de grandes vasos aqui, mas transmita tudo isso lá para o capilar, lá para a periferia mesmo. Se eu tenho essa diferença engordando na pressão venosa e diminuindo na pressão arterial, se eu tenho essa diferença, a minha perfusão piora. E eu acabo evoluindo com uma taxa menor de filtração glomerular, com isquemia renal, com lesão, com disfunção renal, com perda de funcionalidade celular. Diante disso, uma PVC alta está associado a uma disfunção renal, por exemplo, a uma disfunção renal. E é legal pensar isso, porque, veja, quando você chega na prática, a gente às vezes mede uma PVC e fala, a PVC está em 20. E aí você fala, PVC está em 20, você fala assim, não precisa fazer mais fluido para esse cara. Mas também na aula passada a gente falou sobre derrecitação. Será que não é a hora de pensar em derrecitar? Será que esse paciente com a PVC de 20, ele não está com uma disfunção renal justamente porque a PVC está alta? Um jeito mais fácil de pensar isso é na síndrome cardiorrenal, que pode acontecer exatamente por conta deste fenômeno que eu acabei de descrever para vocês. Sabe outro momento que isso é muito importante, que isso acontece muito? Disfunção hepática associada a sepsis, ou no pós-operatório de hepatectomia, de transplante hepático. Esses pacientes, a maior porcentagem da perfusão hepática vem da veia porta. Se você aumenta demais a pressão subjacente ao fígado, você diminui essa perfusão hepática. Então, isso tudo é para dizer para vocês que a PVC ela pode ser muito mais uma avaliação de hipervolemia, um dado de hipervolemia, do que um dado de fluido ressuscitação. Ou até mesmo que ela pode ser um dado de perfusão orgânica, do que um dado de fluido responsividade apenas. E diante desse cenário, quando a gente pensa dessa forma, olha que brilhante, a gente tem uma ferramenta extremamente simples, barata, a gente consegue fazer na beira do leito de praticamente qualquer instituição que você tiver, para poder te guiar e te ajudar no manejo do paciente grave. Não é só sobre ter um dado e ter uma ação de fazer volume ou não. A PVC ela te ajuda a interpretar todo o restante. Será que está na hora de eu começar a investir mais em droga? Será que está na hora de eu ressuscitar? Será que eu não tenho que usar alguma droga, por exemplo, dobutamina, que me ajuda a contratilidade, ou até mesmo que me ajuda vasodilatando um pouco, principalmente a artéria pulmonar, no caso de uma amiorinone? Será que eu não tenho que diminuir a PIP do meu paciente? Porque agora eu vou até utilizar a figura do trabalho para explicar o conceito final que engloba tudo isso. Quando eu tenho, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui no trabalho, quando eu tenho uma pressão normal, assim,
uma pressão baixa, né? Eu não estou paciente de ventilação mecânica, a minha PVC, vamos colocar assim, ela é de 4. E a minha pressão pleural, ela é 0, porque eu não tenho pressão positiva e quando eu insuflar ainda vou ter, quando eu inspirar, por exemplo, ainda vou ter uma pressão negativa. Vai lá para outra ponta, assim, nessa mesma figura, mostrando que eu tenho 25 de pressão arteriolar e 20 de pressão venosa. E olha o número de boletinhas fora desse capilar aqui, para vocês verem como que você tem menos líquido ali. Quando eu coloco uma pressão intratorácica, ou seja, eu coloco PIP, eu coloco pressão inspiratória, a minha pressão pleural aumenta, vai lá para 6. E vamos considerar que eu tivesse a mesma pressão arterial, a mesma pressão venosa lá na veia cava superior. Vamos considerar que seja 4. Como eu precisei aumentar a minha pressão, como a minha pressão pleural aumentou para 6, o somatório dessas, a minha pressão venosa central, é igual a 10. Está aqui embaixo aqui para vocês verem. Então, a minha pressão do meu sistema, a minha pressão do sistema venoso, ela aumenta e ela vai agora de 20 para 26. Foi justamente a diferença. Vamos colocar que essa pressão pleural seja a pressão aplicada pela PIP. Só um exemplo, tá? Não é direto assim. Quando isso acontece, acontece duas coisas. Que eu falei antes, eu preciso aumentar a minha pressão de entrega, ou seja, a minha pressão arterial, e consequentemente, eu aumento a quantidade de líquido que está no meu interstício, ou seja, a quantidade de edema que está no meu interstício. Quando tudo isso acontece, eu tenho uma piora da entrega, uma piora da função celular e, consequentemente, eu tenho disfunção orgânica e progressão do paciente grave. Então, entender a PVC e como ela se comporta é fundamental. Porque agora, na hora que eu olhar para o meu paciente, olhar para a minha PVC, gente, eu tenho medidas para poder fazer e eu sei que isso impacta. Às vezes você tem um paciente com pressão na ventilação mecânica, que está com a PAM de 70, 75, mas você tem lá 10 de PIP, uma pressão de via aérea de 25, porque você soma, né, a pressão respiratória com a PIP, poxa, isso tudo está refletindo uma baita de uma pressão venosa. E aí, o meu paciente está piorando o rim, está aumentando o icterícia, está fazendo a disfunção hepática, meu paciente está aumentando o lactato, o que eu preciso fazer? Vou subir nora. Mas aí você sobe muito nora, começa a aumentar a pós-carga, o paciente não entrega muito. Quando você vai ver, você poderia ter atuado do outro lado. Atuado do lado direito, mexido na sua volemia, com ressuscitação, como a gente já falou, ou diminuindo sua PIP, diminuindo sua pressão inspiratória, vasodilatando a artéria pulmonar desse paciente. Enfim, a gente está trazendo para vocês aqui um conceito muito mais de insight, de você trazer a PVC para um outro ambiente e utilizá-la na prática para te ajudar a salvar a vida, porque eu tenho certeza que esse é um manejo muito fino. Eu sei que a gente está falando aqui, gente, num nível hard, tá? A gente está falando nível hard. Quem tiver dúvida, inclusive, manda pra gente aqui, porque isso não é tão simples assim de você aplicar na prática, mas a gente não pode deixar de conversar sobre, porque isso tudo está deixando de ser utilizado justamente pelo que o trabalho fala, porque a PVC, porque estão querendo enterrar a PVC, entende? Então, espero que eu tenha podido contribuir com vocês, todo esse insight, na verdade, na análise desse trabalho, na análise da PVC, e que a gente possa aplicar e utilizar e pensar mais na PVC. É uma grande discussão essa, eu gostaria que vocês pudessem colocar aqui nos comentários para a gente bater mais papo sobre o assunto, beleza? Abraço!